Salve, salve, galera, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podastro de hoje. O Podastro, seu programa semanal aqui na Paranormal.plus, a rádio que toca sua alma em qualquer lugar do mundo e que te guia ao longo da semana, te conta os principais aspectos astrológicos para você poder se preparar bem, traz arquétipos, análises junguianas, análises do cenário, do contexto, do céu e como é que tudo isso se constela aqui na Terra. E também te ajuda a entender os momentos mais desafiadores para você poder dar aquele drible na sua semana e nos momentos ali que dão aquela enroscadinha na nossa vida. Eu sou a Fernanda Dalla Costa Tarkan, mentora de mulheres, astróloga, terapeuta feminina e vou te acompanhar por mais uma semana, então bora lá. Quero saber de onde você está falando, me conta nos comentários ou lá no Instagram, @podastro. Quero saber de onde você fala e como é que você percebe todos esses movimentos, como é que eles se manifestam aí na sua vida. Existe uma grande diferença entre desaparecer e gestar. Quando olhamos para a natureza no inverno, estação que está começando essa semana, e nós vamos falar bastante sobre ela, é fácil acreditar que a vida está recuando. As árvores ficam mais silenciosas, as folhas já foram lá no outono, os dias ficam mais curtos, o frio nos convida a permanecer dentro de casa e dentro de nós mesmos. Mas a natureza conhece um segredo que a gente aqui, humano, frequentemente esquecemos. Nem tudo que está invisível está parado. Nesse final de semana, atravessamos o solstício de inverno, a noite mais longa do ano e o início de uma nova estação. Diversas tradições antigas, entre elas os celtas, que a gente gosta tanto aqui nesse canal, celebram esse momento de transição como um portal sagrado. Entre elas, o Yule, o sabá de inverno. Yule marca o instante em que a escuridão alcança o seu ápice, e é justamente por isso que algo novo começa, assim como acontece na lua nova, e eu sempre falo para vocês, é na hora que a lua não está no céu que a gente consegue mergulhar internamente, olhar lá dentro, entender quais são os nossos próximos passos e enraizar essa decisão. O mesmo acontece agora, no inverno. Temos menos estímulos lá fora, mais motivos para mergulhar dentro de nós mesmos, mais estímulos para ficarmos quietinhos, mais estímulos para entender para onde a gente quer ir quando o sol voltar, lá na primavera. Por isso, tem linhas da astrologia antiga que considera o início do ano agora, no solstício de inverno, e não lá com a entrada do sol em Áries. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Interessante, né? Então, é a partir da noite mais longa do ano que a luz volta a crescer, que a luz volta a aparecer. Pequena, imperceptível, como aquela semente escondida na terra que a gente sempre fala sobre ela também nas luas novas, como uma transformação que ainda não pode ser vista, mas que já está começando. E é aqui que nós encontramos Ceruidwin, na tradição celta, a guardiã do caldeirão mágico, do caldeirão sagrado, um caldeirão de sabedoria, de inspiração e de transformação. Na história de Ceridin, tinha uma condição. Nada saía dali de repente. Tudo precisava permanecer um tempo suficiente no fogo, como que sendo preparado. Tempo suficiente no escuro, no mistério. Porque certas transformações não acontecem na pressa. Elas acontecem através da maturação. E talvez seja justamente isso que o inverno vem nos ensinar. E às vezes a gente não enxerga. O grande acontecimento da semana, então, é o solstício de inverno, o momento em que o Sol inaugura uma nova estação, que o céu parece nos lembrar que existe um tempo para expandir e um tempo para consolidar. A gente
tem essa visão ocidental de que a gente tem que expandir, 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 crescer, crescer, crescer. Mas eu falo muito para as minhas mentoradas e falei essa semana para algumas delas: por que que o Império Romano caiu? Vocês já pararam para pensar? Ele caiu porque ele era muito grande, porque os imperadores não tinham mais domínio sobre o que acontecia em todo aquele território gigantesco. Eles foram perdendo é, a gerência, eles foram se perdendo ali naquela imensidão. Essa é a Izzy, gente. Se vocês ouviram, desculpa, ela tá aqui ronca, aproveitando o inverno. E foi por isso que eles perderam, porque estava grande demais, eles não davam mais conta de entender tudo o que cada gerente estava fazendo em cada território. Expandiu demais. É assim na nossa vida. Quantas vezes a gente expande demais e nessa super expansão a gente perde o controle? O que que acontece quando a gente está trabalhando demais? Ou quando a gente está comendo demais, ou quando a gente está bebendo demais, ou fazendo qualquer coisa demais. A gente não perde o controle? A gente não fica com a coisa meio solta? A gente chega numa hora e fala assim, não sei para onde ir agora. Quer um exemplo? Começa a fazer uma faxina na sua casa e resolve arrumar os armários, por exemplo. Chega uma hora que tá tudo bagunçado e a gente olha e fala: eu não sei o que que eu arrumo primeiro. Não sei para que lado eu vou. Não é assim? É isso que acontece quando a gente vai só expandindo, expandindo, expandindo. Chega uma hora que a gente precisa parar de expandir. A gente precisa retrair um pouco, consolidar, entender o que foi feito, entender para onde essa expansão nos levou, entender qual é o próximo passo. E a gente só faz isso na retração, na consolidação, no momento em que a coisa está se fechando. Esse é o inverno, que começa agora, nesse fim de semana. E nesse momento que a gente tem uma entrada do inverno nesse ano, 2026, a gente tem Saturno ocupando uma posição de destaque nesse dia, que é o solstício. E Saturno é o senhor do tempo, não do relógio, não dessa coisa de eu tenho que ir rápido porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas do tempo enquanto obra, enquanto construção, enquanto consistência. Saturno é o rio que não pode ser apressado. É a construção que a gente precisa fazer dia a dia da nossa profissão, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, de nós com nós mesmos, da nossa psique. É um trabalho diário, constante, que a gente precisa estar ali, olhando, focando. Com Saturno em destaque, nesse momento do solstício, a gente, isso é um indício de que nós teremos um inverno muito para voltar para dentro. Um inverno que vai nos convidar a entender os nossos processos, a consolidar o que nós estamos fazendo, tanto fora quanto internamente. Um inverno que vai nos convidar, mais do que os outros, a olhar para dentro, a entender as nossas estruturas internas, a entender o que está dando certo na nossa vida e o que não está dando certo, o que precisa ser mudado, entender quais são os cortes que nós precisamos fazer na vida, o que está funcionando, o que não está, quais relacionamentos já não agregam mais. Teremos um inverno especial para fazer esse movimento. E como é Saturno, para limpar o que é necessário. E para algumas pessoas, isso pode representar um momento de dificuldades, de desafios, de dores. Afinal de contas, não é fácil cortar coisas, cortar pessoas, doar objetos. A gente é muito apegado. Esse inverno vai sim nos convidar muito a olhar para isso, vai sim nos convidar muito a entender o que é que eu estou pronto para desapegar e o que que é fundamental para mim que eu não posso desapegar de jeito nenhum. Esse é o inverno que começa nesse fim de semana e esse é o convite que esse inverno tem para todos nós. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem a lua crescente do céu. A lua se torna crescente no meio da semana e é muito bonito a gente ver.
a estação do ano, o grande solstício pedindo para a gente retrair, mas a Lua nos lembrando que a gente pode crescer apesar da contração. A gente pode contrair tudo que está lá fora, silenciar. E nesse momento de silenciar, o nosso estado presente, a nossa mente, o nosso espírito pode crescer com liberdade, com equilíbrio. Afinal de contas, nós estamos falando de Libra. E Libra nos diz que todo crescimento precisa de duas coisas. Primeiro, equilíbrio, centro, entender para onde você vai. Segundo, todo crescimento não acontece sozinho. Ele acontece a partir do momento que a gente se abre para isso e que a gente se coloca disponível para ajudar outras pessoas a crescerem também. E aqui eu quero fazer um convite para você nessa semana. O que que na sua vida para crescer precisa de colaboração? Ou ainda, quem é a pessoa ou são as pessoas que estão próximas a você, que estão em movimentos de crescimento e que você pode dar aquele empurrãozinho? Você pode ajudar, você pode levar essa pessoa com você. Quem é a pessoa, projeto, ideia que você pode pegar no colo e ajudar nesse momento de crescimento? A lua crescente em Libra favorece conversas, acordos, ajustes, aqueles ajustes tão necessários nas relações para que a gente encontre um novo equilíbrio. Então, pode ser uma semana em que algumas parcerias precisem de mais diálogo, de mais atenção, de mais foco. Talvez alguns conflitos peçam menos reação e mais escuta. A gente está começando a se voltar para dentro, a gente está começando a entrar nessa energia do inverno. Estamos começando a entrar nesse momento de retração, de olhar para dentro. Será que é a hora de reagir? Será que é a hora de ter um embate com a outra pessoa? Será que não é o momento de chamar para uma conversa super sincera, abrir o coração, colocar as cartas na mesa, entrar num acordo, entrar num entendimento, compreender o lado do outro? Porque sempre que a gente está num conflito, nós olhamos o nosso lado, a gente está sempre certo nas situações, nos conflitos. Mas será mesmo? Será que a gente nunca tem nada a contribuir? Será que a gente também não botou o tempero ali para essa comida desandar? Será que não foi a gente que botou sal demais na história? Essa lua crescente em Libra, junto com o solstício, vem falando isso pra gente. Presta atenção nos seus atos. Presta atenção no que você está fazendo para contribuir para o crescimento ou não do outro, dos projetos em comum, de você mesmo. Como é que você está lidando com isso, com esse crescimento? No dia 25, quinta-feira, Vênus faz um trígono com Saturno. Trígono é aquele aspecto que eu sempre falo, que é o mais favorável de todos. É a rodovia aberta, sem curva, sem buraco, sem nenhum outro carro, aquela rodovia que você pode pegar o seu carro e desenvolver toda a velocidade que você quiser, sem obstáculo nenhum. É um caminho livre. Isso é um trígono. Vênus, deusa do amor, da beleza, do dinheiro, de tudo que nos sustenta. Saturno, esse senhor do tempo, que mostra pra gente que as coisas são construídas no dia a dia, no cotidiano, um dia depois do outro, devagarzinho. Esse é um aspecto extremamente construtivo e a gente já vem de uma outra semana que Vênus deu um show no céu, ali ficando pertinho de Júpiter, todo mundo viu no céu Lua, Júpiter, Vênus, Mercúrio. Tivemos aí uma semana que todo mundo tirou foto, postou as fotos. Eu mesma tirei fotos maravilhosas de todo esse movimento da semana passada. E essa semana a gente continua com essas bênçãos, a gente continua com esse caminho muito livre, porque Vênus continua nos abençoando. Então, olha que lindo! Vamos começar a retrair com o inverno. Vamos entrar em equilíbrio, afinal de contas, a lua crescente é Libra. Vamos entender o tempo, entender os processos de construção, entender quando a gente está ali disponível para crescer. E Vênus vem trazendo todo esse amor, vem trazendo todo esse equilíbrio.
Vênus, que é a regente de Libra, então assim, uma semana muito amorosa, muito acolhedora para esse início de inverno. Esse aspecto, esse trígono de Vênus com Saturno, favorece compromissos sólidos, organização financeira, amadurecimento afetivo, projetos criativos, tudo que a gente precisa tirar da ideia e colocar na prática. Todos os projetos que a gente quer que ganhem forma, que se concretizem, são extremamente favoráveis para esse momento. Então, empresa, organização da sua empresa, do seu projeto, da sua vida, organização da casa, organização dos relacionamentos. Começar um relacionamento com alguém nesse momento é muito promissor, porque é um relacionamento que tende a durar, que tende a ser mais tranquilo, mais estável. A gente está num momento é, em que tudo é muito menos aquele entusiasmo, aquele fogo, aquela vontade de fazer de uma forma extremamente rápida e resultado para hoje, e muito mais sobre permanecer, sobre presença, sobre pertencimento, sobre estar num grupo que você se sinta acolhido, que você se sinta acolhida. É muito mais sobre olhar para o futuro com esse olhar de longo prazo do que o hoje. É hora de planejar. E olha como o inverno nos convida automaticamente para isso. O inverno é aquele momento que convida a gente a ficar mais acolhido. Eu sempre gosto de falar sobre os nossos ancestrais. Falo muito sobre isso, você já deve ter me ouvido falar bastante sobre eles, inclusive. Até outro dia eu falei que quando eu estava lá e era, né, vivia nas cavernas, eu devia sofrer muito, porque lua nova, eu sempre imagino a escuridão lá fora e os perigos, né, lá fora, obstáculos, buracos, precipícios, predadores. E eu sempre falo que nossos ancestrais, nesse período de escuro, ficavam muito acolhidos, escondidos dentro das suas tocas, das suas cavernas, pelos perigos, né? E que a partir do momento que a lua ia crescendo, eles tinham mais oportunidades de circular durante a noite porque tinha luz. E penso mais ainda neles nesse período de inverno, porque além de ser mais escuro naturalmente, as noites são mais longas, mais frias, eles deviam ficar muito acolhidos. Depois, quando saíram das cavernas e já tinham casa, já tinham fogo, e é isso que Yuli celebra e nos convida, eles ficavam ainda assim acolhidos dentro de casa porque estava escuro lá fora, mas agora com calorzinho, agora com fogo, agora com a possibilidade de se aquecer melhor, de sobreviver melhor ao inverno, de, né, conseguir passar por esse período sem morrer congelado, sem morrer de frio. Olha agora, a gente vive em cidade, a gente está cheio de cobertor, tá cheio aqui, de roupas bonitas, a gente fica mais elegante, a gente coloca lareira na nossa casa, a gente coloca aquecedor, a gente dá um jeito de se aquecer, fica todo mundo juntinho, toma um vinho gostoso, toma uma sopa, come uma comida mais forte, mais quente, mas psiquicamente a gente ainda está lá nas cavernas. O nosso psique, nossa mente ainda faz aquela conexão lá atrás. Então, por mais que o nosso ambiente esteja aquecido, que a gente tenha roupa, nossa mente está falando para a gente: vamos ficar recolhido? Vamos sair menos? Vamos olhar mais para dentro? Vamos entender para onde a gente vai agora? Vamos entender quais são os nossos recursos internos que podem crescer e que podem fazer a gente passar por esse período e chegar lá na primavera com coisas novas, como um período de hibernação. Por isso que os animais grandes, animais da neve, hibernam. É um período que eles precisam baixar o seu metabolismo, baixar a sua atividade, ficar mais recolhido, ficar mais quietinho, economizando energia. Afinal de contas, eles sabem que se eles saírem, não vai ter comida lá fora e eles vão ficar expostos ao frio, à neve. Para quê? É hora da gente falar isso. Será que vale a pena encarar o frio e sair para fazer alguma coisa? Claro que eu não estou falando aqui de trabalho de rotina de saúde, isso a gente tem que fazer. Mas, por exemplo, se alguém te chama para uma balada, será que é hora, agora no inverno? Ou será que é mais gostoso ficar em casa assistindo um filminho, curtindo um programa mais caseiro
economizando energia, celebrando essa presença, primeiro com você mesmo. A gente tem medo de ficar sozinho porque a gente tem medo da gente mesmo. A gente tem medo dos nossos pensamentos, a gente tem medo de onde a nossa mente vai nos levar se a gente ficar quietinho, acolhido. Então, o meu convite e o convite desse inverno para você, com esse Saturno em destaque, com Vênus ali trazendo todo esse acolhimento, trazendo todo esse aconchego, é reflita sobre isso. Pensa se não está na hora de fazer diferente. Testa, não precisa acreditar em mim, não precisa fazer porque eu tô falando. Mas testa, pega um fim de semana e testa. Falei, vou ficar mais quietinho esse fim de semana. Só para ver como é que eu vou ficar na segunda-feira. Se eu vou estar desgastada ou se eu vou estar mais com mais pique, com mais ideias. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, todo esse recolhimento, todo esse movimento interno, todo esse movimento de retração, o céu está falando para a gente, vem mudanças grandes ali na frente. Passamos por algumas há um mês atrás, e daqui a pouco, semana que vem, tem Mercúrio retrógrado. Depois a gente já tem outros trânsitos grandes chegando. Esse período, semana passada, essa semana, é um período para a gente se encher de energia, recuperar as nossas energias. São férias, muito entre aspas. São um momento para a gente recolher, se refazer, se encher de energia de novo, descansar. Aproveita essa semana. Porque mudanças importantes se aproximam, a gente vai ter que estar com energia, com pique, a gente vai precisar estar muito alerta. Então aproveita esse momento para relaxar. Por isso, essa semana e o céu dessa semana funciona quase que como uma preparação, como quem reforça os seus alicerces antes de uma nova jornada, antes de uma nova etapa da vida. Talvez você não precise descobrir hoje qual será a sua próxima colheita dos próximos meses. Talvez a sua tarefa agora é simplesmente cuidar do seu caldeirão. Lembra que na semana passada a gente falou do nosso útero como caldeirão? E mesmo quem não tem útero, tem aí esse caldeirão de fertilidade, de criatividade, de novas ideias, de novas possibilidades. Essa semana é a semana para a gente começar a olhar para esse caldeirão, para a gente começar a entender quais são os ingredientes que a gente vai colocar nesse caldeirão e vai começar a fazer a nossa mágica interna. A mágica que cada um de nós faz todos os dias e continua fazendo para poder estar vivo, para poder seguir. E aí eu quero já começar a te perguntar: o que está sendo gestado aí na sua vida e que você ainda não está vendo? Percebe que tem coisas acontecendo aí, tem ideias que estão começando a se formar e você ainda não se deu conta delas. Qual é a pista que a gente pode seguir para entender quais são essas ideias que vão começar a surgir e que o inverno vai maturar? Comece a olhar para as pessoas que você anda, para os grupos que você anda, para o conteúdo que você consome aqui na internet. Será que esse conjunto, conteúdo, pessoas, conversas, estão te levando para onde? Estão te levando para um lugar de crescimento, de expansão? Estão fazendo você expandir sua mente com retração suficiente para você poder refletir sobre tudo isso? Ou você só está consumindo, 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 vendo um vídeo atrás do outro e não está aproveitando nada deles? Não está trazendo nada disso para sua vida concreta, real aqui? Faça essa análise. Pensa com calma. O que será que está acontecendo aí? Como é que eu estou aproveitando todo esse conteúdo que chega para mim todos os dias? Tudo isso está lá nutrindo o seu caldeirão, enchendo o seu caldeirão. Agora, será que o seu caldeirão está sendo preenchido de boas ideias, de boas vibrações, de boas sugestões? Ou será que ele está sendo nutrido com porcaria, com fast food, fast news?
fake news, o que está nutrindo aí o seu caldeirão criativo, fértil, energético. Ele fica ali no nosso chakra sexual, ali embaixo do nosso umbigo, nosso centro de criatividade. O que a gente está fazendo com essa energia? A gente está aproveitando bem ela? Ou será que a gente está dispersando essa energia por aí? Com projetos, com pessoas, com iniciativas que talvez não valham tanta pena assim? Essa é a grande reflexão desse inverno. O que está sendo gestado na minha vida e que eu ainda não posso ver? Qual projeto? Qual relação? Qual aspecto de mim mesmo? Quais pensamentos? Quais ideias? Quais reflexões? Quais conclusões? Qual sonho? Qual sonho está começando a nascer lá dentro de mim? Qual sonho? Será que ainda é só uma possibilidade muito remota, muito louca? Será que eu estou olhando para ele falando assim, não, não é possível que eu estou pensando nisso? Será que isso é possível? Será que isso vai te trazer bons frutos lá na frente? É hora da gente refletir sobre tudo isso. O inverno não exige flores, mas ele pede confiança. Ele nos convida a confiar no processo, a não perder a nossa fé. Os antigos celebravam Yule acendendo velas, fogueiras, para honrar a presença da luz, mesmo quando tudo era escuro lá fora. E a gente talvez esteja sendo convidado a fazer a mesma coisa, a fazer uma coisa simples, porém simbólica, ritualística e que te lembre, um dia após o outro nesse inverno, de que a luz está presente dentro de você. Então, se quiser um conselho, se quiser um mini ritual, acenda uma vela, faça um chá, escreva suas intenções para os próximos meses. Crie um pequeno ritual só seu de presença. Não para acelerar o futuro, não para ficar imaginando como é que vai ser, o que que eu vou fazer, o que que eu vou construir, o que que eu tenho que falar, já tenho que falar com alguém hoje. Não, nada disso. Mas para honrar o processo. Tem uma frase famosa que fala que a gente aprende mais no caminho do que na chegada. Vamos honrar o caminho, vamos curtir o caminho. Esse é o convite desse inverno para todos nós. Ser Idwin conhecia o valor da espera. Ela sabia que a natureza e a sabedoria não nascem prontas, que a transformação não acontece no instante em que a gente toma a decisão. Ela sabe e honra que existe um tempo entre plantar e colher, entre sonhar e realizar. Existe um tempo entre ser quem a gente foi e quem a gente está destinado a se tornar. Tem um caminho ali, tem um processo. E o inverno habita exatamente esse meio de caminho, esse passo. O inverno é o espaço da gestação, da incubação, do invisível. E talvez o maior ensinamento dessa estação seja confiar que algo está acontecendo, mesmo quando a gente ainda não tem prova, mesmo quando a gente ainda não tem evidência de que isso está acontecendo. Assim como a semente trabalha silenciosa lá dentro da terra, assim como o caldeirão continua ali fervendo e transformando aquele conteúdo enquanto ninguém está vendo, enquanto ninguém está observando. Quero encerrar esse programa perguntando para você que parte da sua vida está pedindo menos pressa e mais tempo para amadurecer. Vamos conversar? Conta para mim nos comentários aqui embaixo ou então no meu Instagram, @podastra. Espero por você. Um excelente domingo, um excelente fim de semana, uma excelente semana e um grande inverno para você, que você consiga contrair, recolher e entender quais são os seus próximos passos. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.